O que é a oceanografia? Conhecida também por ciências do mar ou oceanologia, é a ciência que investiga as características de oceanos, mares, rios, lagos e zonas costeiras, sob todos os aspectos, físicos, geológicos, químicos e biológicos. O profissional formado nesta área é chamado de oceanógrafo. De uma forma geral, o trabalho de um oceanógrafo envolve coletar amostras dos ambientes aquáticos, determinar as condições físicas, químicas e biológicas desses ambientes, além de pesquisar sobre as formas de vida ali encontradas e suas características. Mas de que forma os oceanógrafos trabalham em cada área? Oceanografia física. Um oceanógrafo voltado para a área física estuda e observa a dinâmica das ondas, as correntes e a interação entre a atmosfera e o oceano. Oceanografia geológica. Na parte voltada para a área geológica, o profissional se preocupa com as características dos sedimentos, composição do solo marinho e fenômenos geofísicos. Oceanografia química. Estuda gases e sólidos dissolvidos no oceano e sua relação com a geologia e biologia do oceano como um todo. Oceanografia biológica. Trabalha com a natureza e a distribuição dos organismos marinhos, o impacto dos poluentes atmosféricos e oceânicos nesses organismos, o isolamento de drogas para combater doenças, retiradas de espécies marinhas e costeiras. No Brasil, ainda são poucas as instituições de ensino que oferecem a graduação em oceanografia. Ela tem duração média de 5 anos e habilitação em bacharelado. Atualmente existem 13 cursos de graduação no país, nas quais 2 são privadas e 11 são públicas. A estrutura curricular do curso apresenta disciplinas das áreas de física, matemática, biologia, química e geologia. O estudante aprende a interpretar e analisar o movimento dos oceanos como correntes, marés e ondas. Estuda a formação das rochas e tudo o que diz respeito às espécies aquáticas e seus habitats. Todos conhecem um advogado, um médico, um jornalista, mas quantas pessoas conhecem um oceanógrafo? A profissão foi regulamentada no Brasil apenas em julho de 2008, pela Lei nº 11.760. Por isso, as dúvidas sobre o mercado de trabalho e a profissão são inúmeras. Em função disso, entrevistamos 2 oceanógrafos e alguns veteranos da universidade. Então, eu sou Carlos, Carlos Eduardo Salles de Araújo. O pessoal aqui na Epagre me conhece como Cadu. Eu me formei no Rio de Janeiro, já tem um tempinho, foi em 93 que eu me formei. E o que me levou a fazer oceanografia foi realmente a paixão pelo mar. Enquanto eu estava na escola, no 2º grau, eu tive a oportunidade de fazer um curso de biologia marinha. No Rio tinha uma fundação que chama Fundação de Estudos do Mar, a FEMAR. E nesse curso a gente aprendeu várias coisas, vários aspectos sobre biologia marinha, e uma das professoras do curso era a professora do curso de oceanografia, a professora Isabel. E aí eu vi que o que eu queria realmente era a parte de oceanografia, que eu gostava bastante da parte biológica, mas gostava da parte física também. Talvez herança, meus pais os 2 são físicos, Então aí eu decidi que ia ser oceanografia. E aí acabei fazendo oceanografia, fazia engenharia também concomitantemente, mas larguei a engenharia e fiquei só com oceanografia e acabou sendo a minha profissão. Bom, meu nome é João Dalio de Menezes, eu me formei na Univale em 99, ingressei em 94.
Oceanografia, o que me levou a fazer oceanografia? Eu sempre quis ser oceanógrafo. Por quê? Eu não sei o que responder. É uma paixão que eu sempre tive. Para te falar a verdade, eu fiz física na Federal em Florianópolis, na UFSC, fiz computação na UFSC, fiz administração na ESAG, e eu sabia que fiz por quê? Porque eu queria fazer oceanografia e meus pais não deixaram eu ir para Rio Grande porque não tinha oceanografia aqui. E eles falaram, faz outro curso, depois de se formar, tu faz oceanografia. Eu acabei fazendo 4 cursos, não me formei em nenhum deles e acabei indo fazer oceanografia, que era o que eu sempre quis. Me formei, fui primeiro colocado no vestibular, fui primeiro colocado na minha turma e trabalho com isso até hoje. É uma paixão que eu sempre tive, não sei de onde é que apareceu, mas era o que eu queria fazer, que era ser oceanógrafo. Desde que eu entrei na oceanografia, o primeiro estágio que eu fiz foi na 4ª fase, no segundo ano, metade do segundo ano, eu comecei a trabalhar na oceanografia geológica. Eu trabalhando com erosão praial, com recuperação de praias, alimentação artificial de praias. E esse é o tema da minha graduação, é o tema do meu mestrado, é o tema do meu doutorado. E desde que eu me formei, eu sempre trabalhei com isso, e curiosamente, minha carreira vai ser um pouco diferente da maioria dos formados, porque eu comecei a dar aula na oceanografia, como professor da oceanografia, uma semana antes de me formar. Então eu fui convidado pela Univale para virar professor do curso quando eu estava me formando, porque o professor saiu, fez um concurso, saiu da universidade e pelo meu histórico dentro da universidade eu já fui convidado a ser professor. E sou professor desde que me formei. Então, por isso que eu acho que é um pouco diferente do que os alunos vão se formar assim, vou virar professor, não. Hoje em dia já exige mestrado, doutorado, e é um pouco diferente. Óbvio, fiz mestrado, fiz doutorado, com certeza fui muito mais cobrado por ser aluno e meus antigos professores viraram meus colegas, e com certeza todos lá lutaram muito para estar ali, mas eu tive que correr atrás e mostrar que eu tinha competência para ser professor e para continuar no curso como professor. Recentemente, há 4 anos, em 2012, que eu virei empresário, eu montei uma empresa, a convite de um ex-professor meu da universidade também, que é meu sócio, Então nós somos, todos os sócios são oceanógrafos que trabalham nessa empresa. Quando eu me formei, em 93, eu já estava bastante focado na área física, estudo de correntes, marés, ondas. E eu gostava bastante também da parte de imagem, porque eu sempre gostei muito de computadores, E eu acabei tendo a oportunidade de fazer o mestrado logo em seguida, um ano depois que eu me formei, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no INPE, onde aí eu trabalhei com toda a parte de oceanografia por satélite. Então, você trabalhar com produtos de satélite, vento por satélite, temperatura da superfície do mar por satélite, a parte de radar também aplicada ao satélite para detecção de manchas de óleo. E eu acabei entrando nessa área, fiz o mestrado nessa área, e foi muito bom, porque aí me abriu todo um horizonte profissional da parte de sensoriamento remoto, da parte de geoprocessamento, para a parte mais ambiental, em mar, mas a parte mais ambiental, a parte costeira e mais ambiental. Na época que eu me formei, eu diria que o mercado de trabalho ele era um pouco mais complicado do que hoje. Então, o oceanógrafo, quem é o oceanógrafo, o que faz o oceanógrafo, ou a abertura do mercado de trabalho para o oceanógrafo era muito mais limitada. Então, quando eu me formei, o que eu vou fazer? Eu pensei, vou trabalhar, fazer mestrado. Então, eu não tinha um emprego, eu vou trabalhar nessa área, nessa empresa, então vou fazer mestrado. Então, eu me candidatei a um mestrado em Portugal, em Algarve, professor Alveirinho, fiz a prova para o mestrado na UFSC, fiz a prova para o mestrado na UFPR, no Paraná, e fui aprovado nos 3 mestrados. Então, ou eu iria para a UFSC, ou para a UFPR, ou para Portugal. Óbvio que eu decidi ir para Portugal, na época, só que, no meio disso, apareceu o convite para ser professor. Então, na incerteza de se eu ir para Portugal
terminar o mestrado, na volta eu teria uma colocação no mercado, eu decidi garantir o que me foi oferecido. Então eu fiquei no Brasil, assumi uma disciplina, né, a disciplina de sedimentologia, né, dentro do curso de oceanografia, e fiz o mestrado daí na UFSC, que era, como eu sou de Florianópolis, para mim era mais próximo, era mais fácil, né, a logística para fazer mestrado, então eu fiz mestrado na UFSC. Sim, quando eu me formei eu já sabia que eu queria ir para pesquisa. E eu tinha só dúvida se eu ia para a USP, porque tinha o Instituto Oceanográfico, tem o Instituto Oceanográfico, na época era só pós-graduação, não tinha graduação em oceanografia na USP, ou se eu ficaria no INPE, que eu gostava dessa parte espacial, já tinha feito estágio de férias no INPE. Aí eu acabei ficando no INPE, porque eu gostei muito de trabalhar lá, o grupo de trabalho era muito bom e a pesquisa era muito boa. E eu acabei ficando nessa área, mas não teve um fator assim que me levasse ao que eu vou fazer agora, né? No final eu já tinha mais ou menos uma orientação do que eu queria fazer. Bom, eu digo assim, né, isso eu digo para os meus alunos, digo para todos. O oceanógrafo, existe mercado de trabalho para o oceanógrafo? Digo sim. Muito? Sim. Né? Só que é como qualquer outra profissão. O mercado existe, mas você tem que ser o melhor para estar no mercado. Ou seja, a universidade é onde é que você vai estudar, onde é que você vai mostrar o seu serviço, onde é que você vai mostrar a tua cara para você ser contratado. Eu falei no começo, né? Eu fui contratado uma semana antes de me formar, porque dentro da universidade, minha trajetória dentro da universidade mostrou para a universidade que eu tinha competência para ser contratado. E eu acho que é aí que é importante. Outra coisa, o oceanógrafo, pela sua característica da profissão, ele é um profissional que não pode escolher, infelizmente, o local onde ele quer trabalhar. O local que eu digo, o município, a cidade, né, o estado. Ou seja, você é oceanógrafo. Porque eu vi vários colegas meus, né, que se formaram aqui na Univale, eram de Itajaí ou de Balneário Camboriú, e disseram: eu não quero sair daqui, eu quero trabalhar aqui. Infelizmente, a maior campo de trabalho oceanógrafo não está aqui. Está no Rio, está no Espírito Santo, está no Nordeste, né? Principalmente Rio e Espírito Santo, por causa das empresas de óleo e gás, agora que entrou numa crise, mas daqui a pouco essa crise vai passar, né? Mas querendo ou não querendo, é o principal contratante de oceanógrafos, né? A empresa de óleo e gás, mas hoje tem o que? Espaço em universidades, espaço em empresas privadas, né, contrato oceanógrafo. Por exemplo, a minha empresa, só oceanógrafos trabalham, né? Minhas empresas parceiras, todos sócios são oceanógrafos, também nós temos mais de 40 oceanógrafos contratados, né, como outras empresas também contratam bastante oceanógrafos. E, como tu falasse, espaço no exterior, existe. Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo, eu já ouvi falar de empresas lá fora, né, que contrataram oceanógrafos, colegas meus, e disseram: não, mas o oceanógrafo brasileiro, ele é muito mais ágil, muito mais rápido em resolver os problemas do que os estrangeiros. Né? Não é o que nós somos mais rápidos em resolver problemas, nem mais inteligente que eles. É que o brasileiro é acostumado a não esperar a coisa pronta. Ou seja, se eu não tenho equipamento, o equipamento deu problema, não vou conseguir fazer um campo, tu vai dar um jeito, tu vai resolver, tu vai arrumar aquele equipamento, tu vai dar um jeitinho para aquele negócio funcionar e tu fazer o campo. A gente, desde no Brasil, a gente é acostumado sempre, dar um jeito, né? Porque lá fora, nos outros países, geralmente é assim: vamos fazer o campo, mas quebrou o negócio, então suspende tudo, vamos remarcar. Aqui não, aqui tu vai dar um jeito, porque tu remarcar, às vezes tu não vai conseguir o carro, não vai conseguir o pessoal para ir para o campo, então você vai dar um jeito, mas vai sair. Então, dizem que o Bolsonaro daqui é muito mais preparado que os outros países. Não é bem assim, é que o brasileiro tem aquela vontade de trabalhar. Né? Mas eu digo que mercado de trabalho para o oceanógrafo hoje existe bastante. Né? Nós temos várias outras áreas que competem com a gente, né, no nosso mercado de trabalho, porque a oceanografia é muito ampla. Né? Então nós temos na área química, na área biológica, na área física, na área geológica, né, outros profissionais que competem. Mas eu digo que com certeza o oceanógrafo ele é muito mais preparado que outros profissionais. Por quê? Porque ele tem o conhecimento de todas as áreas integradas. Então, se você é da área geológica,
tu entende de oceanografia física, tu entende um pouquinho de oceanografia química, tu consegue fazer relação com a biologia que está ali, né, o Bentz que está ligado ao sedimento, então você consegue fazer todo a gama e pensar em tudo isso, você não vai pensar só na geologia. Então acho que o oceanógrafo é um profissional que tem uma grande capacidade de trabalho em todas as áreas. E o mercado, como eu falei, hoje ele é muito mais aquecido com o oceanógrafo do que era quando me formei. Porque quando me formei, poucas empresas sabiam o que era oceanógrafo. Não tinha muitos concursos públicos, ainda não eram abertos para o oceanógrafo. Nós não somos, óbvio, ainda são poucos, mas nós estamos cada vez lutando para que isso aumente cada vez mais. Olha, como eu te disse, aqui como é uma empresa pública, a gente é concursado público, então eu estou há um tempo um pouco fora dessa realidade do mercado de trabalho, mas o que a gente vê é que o mercado durante anos, durante muitos anos, talvez durante a última década, teve bastante receptivo, muitas vagas de trabalho abrindo para todas essas áreas, seja oceanógrafos, seja desenheiros ambientais, abriu bastante vagas, bastante postos de trabalho, uma necessidade grande, desses profissionais, e agora com a crise a gente vê uma retração, que a gente espera que seja breve, que não dure muito. Mas você vê que é positivo assim o futuro do mercado de trabalho? Sim, claro, sempre, por mais que a gente esteja em crise, a crise não dura para sempre e o país cresce, então as ações elas vão sendo desenvolvidas, a infraestrutura é necessária, então sim, um profissional é sempre necessário. Senão não teria o curso. Exatamente. O curso existe porque existe necessidade de formar aquele profissional. Então, a EPAGRE é uma empresa grande, e tem vários centros. O centro que eu trabalho, que é aquele que está ali atrás, é o Centro de Informações, Recursos Ambientais e Hidrometeorologia do estado de Santa Catarina, do CIRAM. Então a gente faz toda a parte de monitoramento ambiental, pelo menos uma boa parte do monitoramento, e pesquisas na área ambiental. Hoje eu até atuo em algumas coisas na parte costeira e oceânica, mas o meu trabalho está mais voltado hoje em dia à parte ambiental mais ampla, então a parte de clima, a parte de meteorologia, projetos nessa área, na parte de geoprocessamento, Então, por exemplo, a gente tem desde geração de produtos para a agricultura aqui na parte ambiental, como previsão de geada, que é uma parte do meu trabalho, até a parte das chuvas, estimativas de precipitação por satélite, por radar, a parte de risco, riscos de enchente, risco de deslizamento, levando em consideração fatores externos, que seria a chuva, mas fatores também de ocupação do solo, de uso do solo, de relevo. Então é um trabalho bem diversificado e bem amplo, assim, eu diria. E a beleza, eu acho, do curso de oceanografia, pelo menos era assim na época que eu fiz, ele te dá uma visão de todas as áreas, A gente tinha na parte de biologia, física, geologia, química e a integração, como essas áreas se integram. E isso te dá uma visão bem ampla, assim, uma visão de como as coisas interagem na natureza e te permite trabalhar em outras áreas. A Oceano, na verdade, há muito tempo, desde que eu me formei, eu estou ligado ao Oceano. Por quê? Por causa que o meu sócio, que é o Fernando Dil, não sei se já ouviram falar do Fernando Luiz Dil. O Fernando Dil, ele é a principal pessoa responsável pela regulamentação da profissão de oceanógrafo. Foi regulamentado dia 31 de junho de 2008. Então, o Fernando ele está à frente ou ligado ao oceano desde a década de 80, ele é de Rio Grande, e ele foi o responsável, ou foi a pessoa que fundou o curso de oceanografia na Univale. Foi diretor do Centro de Ciências do Mar da Univale durante muito tempo, fui coordenador do curso de oceanografia durante muito tempo. E ele que me convidou para ser sócio nessa empresa, e eu já trabalho dentro da Oceano com ele desde que me formei. Não estava ainda com um cargo dentro da Oceano, mas eu acho que desde 2007, 2006 eu tenho algum cargo na diretoria ou regional ou nacional, trabalhando pela Oceano. Isso é bastante interessante por causa que existem bastante dúvidas. O que é a Oceano?
A Associação Brasileira de Sonografia, ela tem 41 anos, ela completou esse ano 41 anos, tá? Foi fundada em 75, e desde 75 ela luta pelo reconhecimento dos oceanógrafos e pelo campo de mercado de trabalho dos oceanógrafos no Brasil. O trabalho é totalmente voluntário, então isso é uma coisa que é bastante importante que todos saibam, que todo o trabalho de todos que estão por trás do oceano é voluntário. Nós não recebemos um centavo para trabalhar pelo oceano, né? E todos os que trabalham no oceano pagam anuidade como qualquer outro associado. Ou seja, qual é a vantagem que nós temos ser da associação, ser presidente, secretário, tesoureiro? Nenhuma. Ou seja, nenhuma em termos, né? A gente está sempre lutando pela sonografia, buscando com que a sonografia se desenvolva e tentando garantir, né, que o oceanógrafo esteja no mercado de trabalho e abrindo o mercado de trabalho para os oceanógrafos, tá? Então, é uma coisa que despende tempo, quem não querendo despende dinheiro, ou seja, nós temos que trabalhar, além da universidade, que eu sou professor, além da empresa, que eu sou empresário, eu tenho que despender bastante tempo para a Oceano, né? Então, por exemplo, todos os cadastros de novos associados, quem libera, quem analisa, quem verifica se a pessoa ela emite uma declaração de habilidade técnica, né, que é a DHT, que é semelhante à RT do CREA, né, que determina se a pessoa tem ou não competência para realizar um trabalho na área de sonografia. Então, esse é um serviço que a gente presta para os associados. E todos os associados que solicitam DHT, eles que tem um serviço nessa área, então eu preciso de uma declaração, eu tenho competência para executar esse serviço. Por quê? Porque esse documento ele é solicitado em concorrências públicas por órgãos ambientais. Então, quando você faz um trabalho, um relatório, o órgão ambiental vai perguntar quem que fez isso aqui, quem que é o responsável técnico. Então, essa declaração serve para isso, para você dizer que essa pessoa ela tem competência, ou seja, a graduação dela, o que ela aprendeu durante o curso dela, ela tem competência para resolver, para fazer aquele serviço. Então, todas as DHTs, elas são aprovadas pessoalmente pelo presidente da Oceano, né? Não só por mim, pelos vice-presidentes também. Nós temos que analisar uma por uma para ver se a pessoa tem ou não competência para resolver aquele serviço, né? E só para ter uma ideia, nós já emitimos mais de 1000 DHTs. Então você tem que tirar pelo menos um dia por semana para você analisar isso, você sentar. Então, querendo ou não querendo, é um trabalho que exige tempo, né, e dedicação. Por que a gente faz isso? Eu poderia não fazer, ficar só na minha empresa, ficar só na universidade, mas se nós não fizermos isso, quem vai fazer? Então alguém tem que fazer isso, né? Alguém tem que estar à frente, alguém tem que estar lutando, né? Abrir um concurso público. Nesse concurso público não está lá o nome de oceanógrafo que pode participar. Então, nos é solicitado, a gente tem que entrar, né, mandar um ofício solicitando a inclusão do profissional oceanógrafo. Aí eles respondem, dizem que não vão incluir. Aí nós temos que andar com mandado de segurança, contratar advogado, para poder garantir que o oceanógrafo participe do concurso, né? Porque muitas vezes ele está na área da oceanografia, mas aí o oceanógrafo é excluído. Nós temos ganho muito espaço do oceanógrafo nessas situações de estar efetivamente no mercado buscando espaço para o oceanógrafo. A associação ajuda bastante, né? Sim, não, a ideia da associação é essa. Só que o que acontece? Como nós não temos um conselho, nós somos uma associação, o oceanógrafo não é obrigado a estar vinculado à associação. Nós não podemos obrigar nenhum oceanógrafo a se associar, né? Então nós fazemos um trabalho, para você ter uma ideia. Eu fiz um levantamento esse final de semana. Nós temos no Brasil mais de 4.000 oceanógrafos graduados hoje, que são sócios efetivos da Oceano, que pagaram a anuidade de 2016, 112. Então é pouco. E daí nós temos que, com esse dinheiro, nós temos da anuidade, que hoje é R$210, também é um valor baixo, né? Então, o dinheiro da anuidade, mais o dinheiro das DHTs, do certidão de acervo técnico, que é o instrumento que nós criamos e divulgamos para os associados, nós temos que pagar um aluguel, nós temos que pagar uma secretária, nós temos que pagar todos os impostos, nós temos que pagar
luz, telefone, correio, etc, os advogados, né? Então, tipo assim, a Oceana ela vive buscando dinheiro para poder se manter. Infelizmente, a gente trabalha sempre, né, com pouco dinheiro e muitas vezes a gente acaba até botando dinheiro no bolso para poder a Oceana funcionar. Essa é a nossa realidade. O que a gente espera que mude quando tivermos um Conselho Federal. Então, hoje nós estamos brigando pelo Conselho. Nós estamos como nós levamos 30 anos para conseguir a regulamentação da profissão, né? Em 2008 a gente conseguiu, desde 2008 a gente está brigando agora pelo Conselho. Mas também é uma luta demorada, porque nós temos que ir à Câmara Federal, ao Senado, Casa Civil, entrar com um projeto. Esse projeto tem que passar, tramitar por toda a Câmara, por todo o Senado, ser votado, ser aprovado, para termos o Conselho. Aí o outro Conselho é uma autarquia. Aí o que muda? A Oceana deixa de pagar impostos, a Oceana ganha auxílio do governo federal, todos os oceanógrafos daí são obrigados a fazerem parte do Conselho, né? Porque se você não tiver um número de registro no Conselho, você não pode exercer a profissão. Aí muda a figura, aí você não vai buscar associados, você vai cobrar que os associados estejam associados, porque daí você vai regular a profissão. Porque ele não pode fazer hoje como associação. A única diferença de um conselho para a Oceano é que a Oceano não pode fiscalizar a profissão. Então qualquer pessoa pode fazer hoje atividades de oceanógrafo. Eu não posso chegar lá e dizer assim, você não tem competência para isso, ou o teu trabalho não está sendo bem feito, porque ele não tem poder de fiscalização. Mas nós emitimos hoje a DHT, emitimos hoje a CAT, garantimos o oceanógrafo nos concursos públicos. Então a gente já faz um serviço muito semelhante ao que é o Conselho, né? Mas não temos o poder de fiscalizar a profissão. Na tua opinião, quais são as expectativas para conseguir esse conselho? Assim? Você acha que vai conseguir, vai demorar muito? Nós estamos com uma pessoa em Brasília, né, que fez um advogado, fez toda uma análise, até esse final de semana eu estava corrigindo esse documento, fez toda uma análise para encaminhar esse projeto para a Câmara, né? Só que é uma coisa que depende de política. Querendo ou não querendo, a gente tem que ter um lobista, tem que ter alguém em Brasília que vai articular isso politicamente, né? Não tem como você chegar lá e jogar o projeto na Câmara, o projeto não vai nunca ser votado, nunca vai entrar na pauta de votação, porque você tem que estar articulando isso junto aos políticos, né? De que maneira? Dizendo que é importante, dizendo que essa profissão necessita ser regulamentada, por causa que o governo necessita dizer que o oceanógrafo é importante para o Brasil. Nós temos 8.500 quilômetros de costa. Quem que monitora isso? Quem que trabalha aí? Então, isso é importante mostrar, né, para os políticos que nós precisamos regulamentar a profissão. Que o oceanógrafo, apesar de ter pouca força por sermos poucos, ou seja, qual é o nosso grande problema? Qual é a nossa grande dificuldade dentro do Brasil? Nós temos poucos representantes. Então, 4.000 formados no país, sendo que esses 4.000 formados, quantos devem atuar realmente na oceanografia? Vou botar 2.500, que não desistiram, foram para outra área, ou que estão fora do país. Então, vamos pegar 2.500 pessoas. O que são 2.500 profissionais para o Brasil inteiro? São poucos. Então, fizemos abaixo de 2.500 pessoas, qual é a representatividade disso no país? Pouca. Entendeu? Então a grande luta da Oceano, né, é essa, é ganhar representatividade. É por isso que a gente vive tentando angariar mais associados, porque quanto mais associados nós tivermos, mais anuidades nós vamos receber e mais dinheiro nós vamos ter para investir nisso. Nós temos uma pessoa em Brasília trabalhando especificamente com isso, indo até os deputados, indo até os senadores, né, explicando para eles qual é a importância do oceanógrafo. Ele precisa disso para poder ter o conselho. Então, não depende simplesmente quanto tempo demora. Não, a gente precisa ter força política, senão não formos a Brasília e não tivermos mostrar isso, alguém lá que vai bater na porta do deputado, se alguém é importante, vamos votar. Isso não vai acontecer. E para isso você tem que ter o quê? Dinheiro. Para quê? Para pagar uma pessoa ou duas pessoas para estar fazendo essa articulação política. Óbvio que não estamos numa época política muito boa no país, né?
mas é importante, a gente espera, né, que não leve, óbvio, o mesmo período, o mesmo tempo que teve para a regulamentação da profissão. Como foi regulamentada a profissão, agora é mais fácil. Por quê? Porque se você regulamentou a profissão, a gente vai dizer para o governo, opa, a profissão está regulamentada. Então agora que você regulamentou, você tem que criar o conselho, né? Tornar uma coisa vinculada à outra. Olha, tem diversas atividades em que a profissão, né, de oceanógrafo ela é bastante requerida, né? Então, desde a parte das atividades operacionais de campo, seja trabalhando na indústria do petróleo, né, seja trabalhando na área mais de navegação. O oceanógrafo é um profissional que ele foi se inserindo nesse mercado ao longo do tempo, na parte de pesca, mas como não é uma profissão relativamente nova, eu acredito que é uma profissão que ainda está conquistando alguns espaços, né, que tradicionalmente eram ocupados por outras profissões. O que eu tenho a dizer para vocês é que assim, a competência profissional ela se estabelece no profissional e não na profissão em si, né? Se você olhar profissões como engenharia, algumas áreas da engenharia que são extremamente tradicionais, você tem desde excelentes até péssimos profissionais. E na oceanografia não vai ser diferente, né? A competência profissional que você vai fazer, o curso em si te permite, eu acho a formação que o oceanógrafo tem, permite atuar numa ampla área, dentro da área ambiental. Mas o que vai fazer e ser um profissional necessário ou não vai muito da competência profissional e da dedicação de cada um. Vai depender muito da área de atuação, vai depender muito do projeto, vai depender muito, né, do que você está querendo falar, em que área, que é essa chave. Óbvio, eu posso falar da minha área, né, que é a área de costeira, que é a área de erosão praial, recuperação de praias. Então, se tu me disser um problema na minha área de trabalho, que é a área costeira, a praia está em erosão, vamos botar um guia corrente aqui numa desembocadura, para fixar essa desembocadura, né, alguma coisa, o que o oceanógrafo vai pensar? Né, vai pensar, opa, construir aqui um guia corrente para estabilizar essa desembocadura do rio. Óbvio, eu não posso dimensionar esse guia corrente. Por quê? Porque eu não sou engenheiro. Eu não sei o volume de rocha que eu tenho que colocar ali, eu não sei o tipo de rocha que eu tenho que colocar ali, né? Mas eu sei que se eu colocar um guia corrente aqui, isso aqui vai interferir na corrente, na deriva litorânea, no transporte de sedimento. Isso pode causar uma acumulação de sedimento de um lado do guia corrente e uma erosão do outro lado. Isso vai influenciar nos organismos que transitam ali, né? Então, na parte química daquele rio, aquela laguna. Então, toda essa gama de juntar todas as áreas é a principal chave do oceanógrafo, né, ser responsável por esses projetos, né, em áreas costeiras, áreas marinhas ou áreas transicionais. Então, eu acho que o oceanógrafo ele tem essa visão globalizada que outras profissões não têm. Né? Assim, óbvio, não desmerecendo, mas se tu pegar um engenheiro que não tem mencionar perfeitamente de guia corrente, vai te dizer quanto é que tem de rocha ali, mas, e aí? Ele bota aquele negócio lá, daí vem a corrente, vem transformar o sedimento em top, por causa que ele não calculou qual era a deriva litorânea de sedimento, ele não calculou como é que era o comportamento da maré, né? Vamos botar um exemplo agora da passarela no Rio de Janeiro. O engenheiro fez a passarela perfeitamente, dimensionou ela para suportar o peso, só que ele não dimensionou para vir uma onda de baixo e levantar aquele negócio. Então por quê? Porque ele não calculou, até saiu ontem o relatório da análise do acidente, né? Eles não tinham experiência em áreas costeiras. Eles não analisaram a potência, o poder da onda sobre a passarela, por isso ocorreu o acidente. Então, competência total na área de engenharia, mas faltou um oceanógrafo junto para dizer, opa, peraí, aqui tem onda, aqui pode acontecer isso, aqui pode acontecer. Então essa é a importância do oceanógrafo estar numa equipe multidisciplinar, né? Eu acho que isso em todas as áreas. Olha, a dificuldade a gente tem na vida o tempo todo, né? Não existe nada que a gente faça, até para levantar da cama de manhã, né? Você tem que botar as pernas para fora, então tudo tem uma certa dificuldade, né? Mas se você não encara como uma dificuldade, sim como um desafio, eu acho que daí você se motiva e consegue correr atrás.